Sou professor da disciplina Análise de Desempenho em Custos e Finanças, e esse vídeo é apenas para dar a abertura da nossa disciplina, também falar um pouco da expectativa e oferecer algumas estratégias de aprendizagem para você utilizar nessa disciplina, nas próximas que você cursar e também durante a sua vida profissional. Eu sou o professor Tiago Bruno Jesus Silva, sou doutor em contabilidade, e aqui ao lado estão os meus contatos, que podem ser utilizados por você a qualquer momento durante a disciplina. Eu destaco o meu e-mail. O e-mail será a principal forma de enviar as nossas atividades e também para receber as atividades feitas por vocês. Esse aqui é o meu e-mail, tiagopsilva@ufgd.edu.br. Tanto o e-mail quanto o WhatsApp, eles estão disponíveis para você entrar em contato, para você, caso necessite marcar uma reunião, a gente pode marcar uma reunião para sanar dúvidas, para sanar algum ponto que não ficou claro, certo? Eu geralmente respondo de forma rápida, a não ser que eu esteja dormindo ou se tiver sem internet. Então, aqui está a minha expectativa com a disciplina. A minha disciplina, a nossa disciplina, ela tem a intenção de apoiá-lo. A gente sabe que a aula, nesse momento, não é uma prioridade. Então, o que eu solicito é que você cuide de você e dos seus entes queridos. A gente vai fazer esse trabalho juntos na disciplina. Então, isso vai exigir um pouco de paciência, tanto pela adaptabilidade do professor, enquanto as novas ferramentas de utilização, como também do aluno que também tem as suas dificuldades por conta desse ensino remoto. Então, eu gostaria que você tivesse um pouco de paciência com o professor, como eu também teria um pouco de paciência, quer dizer, eu teria muita paciência e também compreensão com você. Combinado? Então, o objetivo da nossa disciplina seria compreender os conceitos e práticas contábeis relacionados aos elementos formadores de custos, suas ferramentas de análise e interpretação dos relatórios fornecidos pela contabilidade, e sua integração com a aplicação e tomada de decisão. A gente vai falar da contabilidade como um suporte à administração para tomar decisões quanto aos custos da empresa, a manter um produto, a manter uma unidade, saber qual produto é o mais rentável, enfim, a gente vai falar sobre isso, que a gente não vai falar agora nessa aula. Nesse momento, ao abordar o objetivo da nossa disciplina, eu solicito que você veja a ementa, né, o nosso plano de ensino, lá tem todas as informações, desde o objetivo até a forma de avaliação. Lá também destaca os nossos procedimentos de ensino que serão utilizados, a forma de avaliação. Eu solicito que você não esqueça de ler na nossa ementa, beleza? Então, agora, falado da expectativa, eu vou oferecer algumas habilidades para educação continuada e pensamento crítico, né? Certamente você está estudando no curso de administração e vai continuar estudando e também necessita, sobretudo nesse cenário atual, de um pensamento crítico. Essas habilidades, elas são promovidas pelas autoridades de educação e organismos profissionais internacionais das áreas de negócio. Eles falam o seguinte, olha, a gente precisa ter uma educação que conduza os estudantes a adquirirem habilidades de aprendizagem permanente e pensamento crítico. Como a gente vive num mundo com uma eterna mudança, que o que a gente fala agora pode ser que daqui a pouco não seja mais, a gente não deve mais ensinar apenas uma acumulação de conteúdo técnico. Não adianta mais eu estar falando apenas de curso para vocês, da forma que é feita e etc. A sociedade exige dos novos profissionais capacidade para lidar com a incerteza, olha agora, esse momento de crise, de pandemia, e habilidades na resolução de problemas dos mais variados. Essas estratégias, elas podem te auxiliar para que você consiga desenvolver uma educação continuada, ou seja, sem a figura do professor. Isso termina se enquadrando nesse momento agora de ensino remoto, né? Você vai se desvincular do professor, né? Você vai ter um pouco de independência para aprender,
e isso pode ser utilizado futuramente no campo profissional, principalmente nos momentos em que muda algo, em que você precisa aprender por si só, né? E também, essas estratégias, ela oferece cenário para que você se torne um sujeito com pensamento crítico. Como um pensamento crítico? É a partir do momento em que você começa a selecionar documentos, materiais de leitura, começa a desenvolver possibilidade de buscar auxílio, você começa a pensar de forma própria, começa a ter uma condição de poder emitir um pensamento crítico sobre um determinado ponto. Então, essas estratégias, elas são decisivas na medida e que são importantes no desenvolvimento de habilidade de aprendizagem permanente. Então, são 14 estratégias de aprendizagem que você pode empregar ao longo da nossa disciplina de curso, ao longo das outras disciplinas e ao longo da sua vida profissional, quando você precisar aprender algo, certo? Então, eu vou começar a falar agora. Essas estratégias também é chamada de estratégias metacognitivas de autorregulação da aprendizagem. Em síntese, estratégia de aprendizagem. A primeira estratégia de aprendizagem é a autoavaliação. A autoavaliação, o aluno ele fala sobre a qualidade ou progresso do seu trabalho. Geralmente são afirmações do tipo: verifiquei o meu trabalho para ter certeza que estava bem. Ou seja, você vai fazer uma autoavaliação sobre o progresso do seu trabalho, sobre o seu conhecimento em determinado curso, determinado assunto no qual você foi incumbido, você desenvolveu ao longo de um certo período. Então, qual é o meu atual estágio? Você faz essa análise e aí você faz a sua autoavaliação. Então, essa é a primeira estratégia de aprendizagem. A segunda estratégia de aprendizagem é a chamada organização e transformação. Iniciativas dos alunos para reorganizar, melhorando os materiais de aprendizagem. As afirmações são as seguintes: faço sempre um esquema antes de realizar os relatórios das experiências de química. Ou seja, você traça um esquema, você traça todo um cronograma antes de realizar uma atividade, antes de realizar qualquer outra coisa que necessite de uma organização. A partir disso, você levanta objetivo da sua aprendizagem, que é a estratégia 3, estabelecimento de objetivos e planejamento. Estabelecimento de objetivos educativos, planejamento e conclusão de atividades relacionadas com esses objetivos. A afirmação: começo a estudar 2 semanas antes do teste e fico descansado. Ou seja, se você tem um teste, você levanta um objetivo. Olha, meu objetivo é chegar nesse teste com um conhecimento legal para ter uma nota suficiente e que seja relevante para a minha carreira. Então, o que é que eu devo fazer? Eu começo a estudar 2 semanas antes. Você levanta um objetivo e, a partir desse objetivo, você busca operacionalizá-lo. Para que você consiga ter um bom resultado, ainda se tratando da estratégia 3, objetivos, você deve fazer o quê? Procura de informação. Esforço dos alunos para adquirir informação extra de fontes não sociais quando enfrentaram ou enfrentarão uma tarefa escolar. E aí, a afirmação: antes de começar um trabalho, vou à biblioteca da escola recolher o máximo de informações sobre o tema. Digamos que você levantou esse objetivo, eu tenho que me preparar para esse teste que vai acontecer daqui a 2 dias, a 2 semanas, desculpa, então eu vou procurar informação. Eu vou à biblioteca, eu solicito ajuda do Google, das redes sociais, dos meus amigos pelo WhatsApp, enfim. Então, são formas que você busca informação, além das informações dadas, discutidas com o professor. A outra estratégia é a tomada de apontamentos. É uma estratégia voltada a registrar eventos ou resultados. Geralmente, nas aulas, anota o máximo de apontamentos sobre o que o professor oferece, ele fala. Então, aquela estratégia que você viu um colega fazendo em sala de aula,
é também uma estratégia de aprendizagem. Você está anotando ali para depois ela servir para algo. E aí você pode abrir seu caderno e ter lá essas informações, o esquema que você fez ao longo da aula. Outra estratégia que a gente certamente utiliza bastante, né, que é a chamada estrutura ambiental. Esforços para selecionar ou alterar o ambiente físico ou psicológico de modo a promover a aprendizagem. Para não me distrair, isolo-me no meu quarto ou, para me concentrar no que estou fazendo, desligo o som. Então, você faz uma estrutura que seja condizente para que você tenha uma concentração e possa desenvolver de melhor forma essa aprendizagem. A outra estratégia é chamada autoconsequência. Eu levantei o meu objetivo de aprendizagem, né? Eu já separei o local onde eu vou estudar, já separei informações, né? Eu busquei informações por meio de livros da biblioteca, por meio de sites, do Instagram, do Facebook. Então, agora, eu vou fazer o seguinte levantamento. Se eu tiver um bom resultado nesse teste, nesse aprendizado, eu vou me oferecer uma recompensa, né? Eu vou para Bonito, por exemplo, né? Eu vou para o Rio de Janeiro, enfim, depois da pandemia. Mas se eu não conseguir um bom desenvolvimento, eu vou me dar uma punição, né? Então, essa é mais uma estratégia de utilizado. E aí tem aqui dizendo, se me der bem no teste, compro chocolates. Então, se você se deu bem, você se dá uma recompensa. A outra estratégia geralmente utilizada, principalmente nas aulas de matemática, é a repetição e memorização. Iniciativa e os esforços dos alunos para memorizar o material. Na preparação de um teste de física, escrevo muitas vezes a fórmula até saber de cor. Ou seja, é uma estratégia voltada à execução de uma atividade. Você, para aprender, como posso dizer, posso aprender a fórmula, você termina escrevendo várias vezes. Já levantei o meu objetivo. O meu objetivo era me preparar para o teste daqui a 2 semanas. Separei o ambiente, separei os livros e as fontes da internet, né? Pedi algumas fontes a alguns colegas, aos professores. Então, agora, no meu estudo, eu percebo a necessidade de escrever várias vezes a fórmula para que eu possa memorizar. Então, essa é mais uma estratégia que você pode utilizar ao longo da sua aprendizagem. A outra, ou as outras estratégias, que são 3 estratégias juntas, que é a chamada de procura de ajuda social. Separou livros, tem um local legal para estudar, já tem o objetivo que você levantou, então eu vou pedir ajuda se eu perceber necessidade. Ajuda do professor, né? Ajuda dos seus colegas, ajuda de profissionais. Então, essa é uma forma de também de ser uma estratégia de aprendizagem. Se tem dificuldade no estudo, peça ajuda ao meu pai, que é médico. Se você tem um pai que é contador, você pede ajuda ao pai que é contador, administrador, enfim, advogado. Né? Então, você pede ajuda a quem você percebe que pode te amparar naquele momento, certo? Aproveito aqui e digo que estou à disposição a qualquer hora, pode mandar uma mensagem, um e-mail, que a gente tenta auxiliar. E as outras 3 estratégias são voltadas ao término digamos, do teste que você fez, né? Que é a estratégia de revisão de dados. Esforços e iniciativa dos alunos para relerem as notas, testes e livro de texto, a fim de se prepararem para uma aula ou exercício escrito. Tem um teste, né? Então você vai dar uma relida, vai ver como foi feito, né, durante esse tempo. Antes dos testes, revejo sempre os resumos da matéria que fiz, ou para me preparar para um teste, resolvo os enunciados dos que já fiz. Então, faltando um dia para esse teste que você levantou lá naquele objetivo, né? Então, agora você vai dar uma lida, vai dar uma olhada no material para que amanhã, no outro dia, você possa se sentir mais apto para fazer esse teste. Então, perceba que são estratégias que certamente você já utiliza alguma ao longo do seu período acadêmico aí, e eu também estou trazendo outras aí que
pode te auxiliar nesse ensino remoto, no qual vai ficar muito claro a tua independência, o teu papel de conduzir o teu estudo, né? E isso é salutar, como eu te falei, os órgãos internacionais de educação, eles mencionam a necessidade da independência dos alunos para que possa conduzir a sua aprendizagem, e isso pode te dar um pensamento crítico. Imagine só você está lendo materiais, você recolheu alguns materiais e está lendo, certamente você pode estar lendo algo diferente de mim, e eu posso te falar algo e você, olha, professor, eu li diferente do que o senhor leu, né? Porque isso te oferece um pensamento crítico, isso te oferece leituras que talvez o meu caminho de leituras não chegou até lá, né? Eu li outras coisas diferentes. Então, isso é muito legal. E, além disso, você termina sendo autossuficiente na sua educação continuada. Você consegue separar materiais, levantar objetivos, separar lugares, pedir ajuda para que você possa aprender algo. Então, alunos que tendem a apresentar sua aprendizagem autorregulada exibem maior rendimento acadêmico, olha só, e melhores percepções de autoeficácia. Autoeficácia seria a motivação quando você tem um resultado positivo. E aí os autores falam o seguinte, olha, esses alunos que utilizam muitas estratégias de aprendizagem, eles são decididos, estratégicos, persistentes e capazes de avaliar os seus processos, a sua aprendizagem. Os não autorregulados não possuem objetivos educacionais definidos, possuem, desta forma, uma maior dependência cognitiva, às vezes uma maior dependência da figura do professor. Ah, o professor não passou isso, ah, o professor não fez isso. Então, a partir do momento que quando você reconhece que você é o responsável pela sua aprendizagem, o papel do professor ele termina sendo um auxiliar ou alguém para discutir sobre um determinado tema. Então, esse nosso primeiro encontro era para isso. Eu, novamente, destaco que estou à disposição de vocês, por e-mail, pelo WhatsApp, e vamos prosseguir com a nossa disciplina. Valeu!